Os combates no Teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial foram alguns dos mais brutais em todo o conflito. O sucesso inicial do Império do Japão, que tomou de surpresa os Estados Unidos em Pearl Harbor e seguiu conquistando territórios por toda a região, só foi interrompido de fato quando diversos dos seus porta-aviões foram afundados na Batalha de Midway em 1942. Esse acontecimento levou à próxima fase do conflito, quando os aliados começaram sua campanha de lenta e dolorosa reconquista dos arquipélagos sob domínio japonês. Milhares de ilhas com diversas composições de tropas japonesas que precisavam ser liberadas uma por uma. Em alguns casos, para se fazer um uso mais eficiente dos recursos disponíveis, os americanos deixavam de conquistar ilhas ou arquipélagos que não ofereciam substancial vantagem estratégica e seguiam para as próximas localidades, mantendo um bloqueio naval e aéreo nesses territórios que ainda continham tropas inimigas. Após a conquista de Guadalcanal pelos americanos, a cobertura aérea aliada aumentou significativamente, já que agora contavam com grandes aeródromos em terra no meio da zona de conflito. Quando os japoneses tentavam reabastecer suas posições em suas diversas ilhas durante o dia, utilizando comboios de navios, rapidamente aeronaves aliadas os encontravam e os destruíam. Assim, a estratégia japonesa passou a ser a de levar suprimentos durante a noite, utilizando embarcações mais rápidas, principalmente destroyers. Esses comboios da Marinha Imperial Japonesa eram então denominados de Tokyo Express. No dia 13 de julho de 1943, os japoneses haviam conseguido estabelecer uma base no sul da ilha Kilauea, após uma intensa batalha naval contra os americanos, desembarcando mais de 12 mil soldados naquela região. Essa ação teve uma finalidade de bloquear o avanço americano na região, além de manter uma ligação com a ilha de Rabaul, um grande centro logístico militar japonês que os americanos tentavam isolar de qualquer apoio externo. E foi nesse contexto que ocorreu a Batalha do Golfo de Vela entre os dias 6 e 7 de agosto de 1943. A inteligência norte-americana havia recebido reportes de que os japoneses tentariam levar durante a noite suprimentos e reforços para sua base em Vela, utilizando uma força composta de um cruzador e 3 destroyers. Mais tarde se confirmou que a força japonesa, na verdade, era constituída de 4 destroyers, sendo eles o Hajikaze e o Harashi, ambos de classe Kajero, e Kawakaze Ishiguri, da classe Shiratsuyu. Com as informações que tinham, foi ordenada que uma força de destroyers que operava na região montasse um plano de combate para realizar uma varredura do Golfo de Vela e de interceptação dos japoneses quando se aproximassem do seu objetivo. A força-tarefa era constituída pelos destroyers USS Dunlap, o Stack, o Sterret, o Lang, o Maury e o Craven. Um dado curioso é que essa foi a primeira missão de combate executada unicamente por destroyers do lado americano. Antes, essas embarcações então ficavam atreladas a cruzadores leves ou pesados para servir como um contingente de resposta rápida. Agora, os destroyers estavam livres para agir como queriam e estavam prontos para mostrarem o seu valor. Quando a força-tarefa entrou em Golfo de Vela, vindo de sua base em Tulagi, eles poderiam esperar que os japoneses viessem de duas direções, do norte ou pela área nos estreitos de Wilson e Gizu. Como essa última opção era menos provável, a força-tarefa decidiu que montaria sua emboscada seguindo um provável ataque vindo do norte. Os destroyers americanos se separaram em duas divisões com 3 embarcações cada uma. A primeira divisão contava com navios com mais tubos lançadores de torpedos, enquanto a segunda contava com destroyers modificados, em que alguns dos seus lançadores de torpedos haviam sido removidos para receberem mais armamento antiaéreo. Após a primeira divisão lançar os seus torpedos, todos deveriam esperar os impactos antes de abrir fogo para não denunciar a sua posição no meio da noite para os inimigos. Caso os torpedos errassem, a segunda divisão também poderia disparar os seus torpedos nos inimigos, deixando-os sem saída.
Os japoneses foram detectados pelos radares americanos às 22 horas e 33 minutos, se aproximando do norte como haviam previsto. O comandante do grupamento japonês, o capitão Kaju Sugiura, sabia que sua força de navios havia sido descoberta por uma aeronave americana durante a tarde, mas esperava enfrentar apenas barcos de patrulhas na região. Os destroyers americanos se posicionaram de maneira que a ilha de Kolombangara estivesse então logo atrás de si. Havia uma suposição, que se provou verdade, de que os japoneses estavam empregando ainda radares mais rudimentares na sua frota que não conseguiam distinguir a leitura da ilha e da frota americana que estava logo à frente dela. Às 23h42, a primeira divisão se aproximou o máximo que podia dos alvos e lançou 24 torpedos em direção ao inimigo. Logo em seguida, ela executou algumas manobras evasivas para desviarem de possíveis torpedos que poderiam ter sido lançados pelo inimigo, caso tivessem, de alguma forma, sido vistos. Os próximos minutos foram de um mortal silêncio e tensão. Os oficiais estavam com seus cronômetros contando o tempo até o impacto. Até que às 23 horas e 46 minutos, um dos marinheiros que operava os aparelhos de som comunicou que ouviu uma detonação. Imediatamente se viu uma série impressionante de explosões nos navios inimigos em ordem da esquerda para a direita. Os presentes contaram de 7 a 10 violentas explosões, com as chamas aparecendo rapidamente no convés de 3 dos navios japoneses. O Hajikaze foi atingido por no máximo 2 torpedos, enquanto o Arashi foi talvez atingido por 3. O fogo no convés, repleto de tropas e suprimentos, contrastava com a água que rapidamente entrava nas embarcações. O destroyer Kawakaze foi atingido por um torpedo no depósito de munição dianteiro e explodiu com muita violência, se despedaçando. O Shiguri também foi atingido no leme por um torpedo que não detonou. Com as explosões, a segunda divisão de destroyers americanos começou a disparar os seus canhões, aniquilando o que restava dos japoneses. Além das tripulações, a formação japonesa levava suprimentos e mais de 950 soldados, cuja maioria agora se lançava ao mar para tentar sobreviver. O destroyer Shiguri rapidamente desviou seu curso e disparou 8 torpedos na direção dos americanos, mas todos erraram. Logo em seguida, recuou e conseguiu escapar. No lado americano, após os disparos de canhões encerrarem, a vitória fora absoluta. Seus destroyers não haviam sido atingidos por um tiro sequer. Apenas um marinheiro foi levemente ferido após um acidente não relacionado ao combate. Nas reproduções digitais dos relatórios do combate, é possível observar as precauções tomadas no planejamento, além das suposições com relação ao emprego de radares rudimentares pelos japoneses. A primeira ação feita exclusivamente por destroyers americanos também foi a primeira vitória em combate noturno contra os japoneses, sendo que esses até então tinham a vantagem nesse tipo de embate. Cerca de 1.210 japoneses morreram pelas explosões ou afogamento, sendo que as embarcações americanas não realizaram uma passagem para procurar por possíveis sobreviventes. Um pequeno contingente de 300 homens conseguiu nadar até a ilha de Vela La Vela, sendo mais tarde levados então para a ilha Kolombangara. A impossibilidade de abastecer a posição ao sul dessa ilha levou os japoneses a iniciar o abandono do local, que foi finalizado em outubro. O afundamento dos 3 destroyers japoneses nessa batalha foi um dos sinais de que a antes incontestável Marinha Imperial Japonesa já começava lentamente a mostrar os sinais da sua decadência.